Na mensagem do dia 20 de outubro de 2013, Cristo Samana transmitiu a Frei Elias uma série de ideias e uma série de informações que dizem respeito à caridade. Então, para que a gente possa ver bem esse assunto, ficar bem familiar com eles, nós vamos ver que São Paulo, ou Paulo de Tarso, na sua epístola aos Coríntios, no capítulo 13 da epístola aos Coríntios, diz o seguinte: permanecem estas três coisas. Porque na Epístola aos Coríntios ele cita várias coisas que têm que ser desenvolvidas. É muito importante aquela epístola, muito rica em ensinamentos. Então ele diz, depois de ter falado bastante sobre tudo, ele diz: permanecem estas três coisas: a fé, a esperança e a caridade. Porém, a maior delas é a caridade. Isso está dito lá. E como era um iniciado, não era um homem de mente evoluída só, ele era um iniciado, tinha um contato com o seu ser interno, para ele dizer que permanecem essas três coisas no fim: a fé, a esperança, a caridade. Porém, a maior delas é a caridade. Bem, se nós formos aos dicionários, isto é, aos bons dicionários, né? Não aqueles dicionários que são vendidos nas bancas e que são especulações, se vê por certas definições. E os dicionários dizem que a caridade é uma virtude que conduz ao amor a Deus e ao semelhante. Então, a caridade é uma virtude. Você tem aquela virtude ou não tem? Se tem pouco, deve desenvolver. Porque a caridade conduz ao amor a Deus e conduz ao amor ao semelhante. Então, quem não sabe como amar o próximo e quem não sabe como amar a Deus, comece a praticar caridade que vai aprendendo. Isto é o que diz o dicionário. Continua o dicionário. A caridade é um ato pelo qual se beneficia pobres e desprotegidos. Isto é claro para nós todos, esse aspecto da caridade. A caridade, segundo o dicionário, é uma disposição favorável em relação a alguém que esteja em situação de inferioridade física, moral ou social. Claro para todos também. Conhecido esse aspecto da caridade. E isto, claro que lendo ali, se vê que se isto você tem que estar com uma disposição em relação a alguém em situação de inferioridade física, moral ou social, isto implica num amadurecimento da nossa parte. Porque nós podemos começar a fazer caridade do ponto de vista físico, dando de comer a quem tem fome, tudo isso faz parte. Mas, e a caridade não é só dar comida, dar roupa, dar remédio, dar dinheiro, sustentar. A caridade se refere também à nossa relação com a situação moral e social de um indivíduo. E o contrário de caridade é o que a sociedade normalmente vive, isto é, a descaridade, a desumanidade, o egoísmo. E por descaridade, por exemplo, nós poderíamos citar o fato de nós termos comida na mesa sobrando
e não darmos o que sobra e mais um pouco a quem não tem nada para comer. Isso chama-se descaridade. Então, nós, há alguns anos atrás, fomos instruídos por Muriel. Muriel, que é o nome de Padre Pio, não? Nos planos internos. Fomos instruídos por Muriel que aqui nós deveríamos fazer isto. Que nós deveríamos não comer tudo o que precisamos, mas tirar tudo o que pudermos para dar aos outros e ficarmos com o mínimo possível para nos manter. Isso foi o que ele nos ensinou. Não sei se nós fazemos isso, não sei se nós cumprimos. Então, isto tudo é preciso estudar. Caridade é preciso estudar. E a desumanidade também é normal no ser humano. O ser humano, enquanto não tratar o outro humanamente, e tratar humanamente não tem regra não. Às vezes o outro precisa de pancada. E às vezes o outro precisa de coisas que nós normalmente não damos. Temos que criar forças para romper com algo nele. Mas quando não há uma razão de fazer isso, então estamos sendo desumanos. Estamos sendo desumanos. E egoísmo também é o contrário de caridade. Interessante lá fora, né? E o egoísmo também é o contrário de caridade. Porque na caridade, se você vai exercendo a caridade gradualmente, você vai deixando de fazer as coisas pensando em si próprio. Então, enquanto você não é caridoso num certo grau, você é simplesmente egoísta. E o egoísmo humano é tão compenetrado nos seus códigos, o egoísmo, que o egoísmo passou a ser normal na sociedade. O egoísmo passou a ser normal. Uma pessoa pode, para conseguir o que ela quer, não pensar no que está acontecendo com os outros. Porque precisa ver o que nós queremos, se é o que nós precisamos. Porque se o que nós queremos não é o que nós precisamos, nós espiritualmente estamos roubando dos outros que não têm, compreende? Então, se na sociedade você quer uma coisa, você vai procurar ter aquilo de qualquer jeito, egoístamente, desumanamente, descaridadamente, né? Das formas que a humanidade tem para conseguir o que quer. E se o que ela quer é supérfluo, supérfluo quer dizer, se ela está querendo um pouquinho mais do que ela realmente precisa, isso é o supérfluo. Então aí estamos na descaridade. Então a caridade precisa ser muito estudada. A caridade precisa estar muito clara para nós irmos entrando, não é, neste mundo. E esse estudo sobre a caridade é muito importante neste momento, porque nós estamos, através dos missionários, estamos nos preparando para irmos funcionar, para irmos até morar nos bairros mais pobres da cidade. Então, nós fomos convidados pela hierarquia a nos começar a aproximar da caridade. E nós estamos então dando os primeiros passos. E o primeiro passo vai ser os missionários, né, terem uma casa num bairro bem pobre. Uma casa masculina e uma casa feminina, num bairro bem pobre. E chegando lá, começar a aprender
com eles, né, o que fazer. E esses missionários estão convidados a realizar isto, a irem morar nos bairros pobres, numa casa masculina e numa casa feminina, e começarem a aprender o que devem fazer, começarem a se inspirar, não é? Começarem a trabalhar. Aqueles que não são missionários e que, portanto, hoje não têm esta colocação prática, os que não são missionários, como nós, somos colaboradores do trabalho, somos membros do monastério, né? Somos monges. Então, nós teríamos que assumir sermos uma base para que isto possa existir. Então, os monastérios podem orar, os monastérios podem até estar entre eles também em certos casos. E os monastérios podem, então, fazer muitas bases. E nós, colaboradores, também, né? Podemos trabalhar para isso. Agora, vamos ver o que Cristo Jesus falou para nós de caridade no dia 20 de outubro de 2013, que já amplia um pouquinho os nossos horizontes. Veja aqui. E aqueles que quiserem aprofundar isto, porque uma leitura disto numa partilha como esta apenas faz um aceno ao tema. Depois, aqueles que se sentirem tocados ou que se sentirem empenhados no que Cristo está nos indicando, podem ir procurar na internet, copiar esta mensagem, né, e estudá-la melhor, contemplá-la, fazer uma leitura, transformá-la numa oração. Né? Então aqui ele diz: quem se doa ao seu irmão por inteiro estará construindo dentro de si a ponte com a grande fraternidade. Veja que já está indo além do dicionário, né? Então, o dicionário vimos até agora. Agora vamos ver a mensagem de Cristo sobre esse assunto. Então, quem se doa ao seu irmão por inteiro estará construindo dentro de si a ponte com a grande fraternidade. A grande fraternidade é a hierarquia. Então você está se doando aos outros por inteiro, não um pouquinho, ou a quarta parte, ou a metade, ou por inteiro. Por inteiro. Então você está fazendo a ponte com a grande fraternidade. Porém, ele diz, você precisa estar livre de reconhecimentos e de méritos. Você não tem nada que esperar reconhecimento por estar fazendo isto. Livre de reconhecimentos e de méritos, o discípulo poderá saber, através da sabedoria, a compreensão de todas as coisas. Então, se você realmente está na caridade, você vai imediatamente receber a sabedoria suficiente para compreender o outro. Então, você vai compreendendo o outro, você vai ter a compreensão de todas as coisas. Então você, na caridade, não vai lutar contra a miséria. Você vai compreender por que o miserável está naquela situação e vai na raiz da coisa. E claro, você vai na raiz da coisa, pode ser que você chegue até o ponto de lhe dar um prato de comida. Mas o prato de comida não é o começo na caridade de Cristo. O prato de comida talvez é uma das últimas etapas. Você precisa entrar no conhecimento do que ele precisa.
Se ele está pedindo isto a nós, é sinal que a gente pode entrar neste caminho, não, senão não estaria escrevendo isso. Se é inútil para nós, não estaria escrevendo isto, não estaria nos mandando. Então vamos ver bem o que ele está mandando, porque como os missionários estão para ingressar, habitar um bairro mais pobre da cidade, então vamos ver, não é? O que tem que ser acrescentado aí, além de tudo, o que vão fazer dentro do trabalho do dicionário, tá certo? Bom. Quem se doa ao seu irmão por inteiro estará construindo dentro de si a ponte da grande fraternidade. E livre de reconhecimentos e méritos, o discípulo poderá saber, através da sabedoria, a compreensão de todas as coisas. Então ele não vai lá para se sentir revoltado com a situação social de ninguém, para querer fazer coisas heróicas, ser reconhecido, ser bajulado. Não está nada para isso. Isso aqui tem que ser completamente limpo. E aí ele vai começar a entrar em certas compreensões. Vai poder trabalhar muito mais, né? Isso está dentro da caridade. Isto não é nenhuma coisa ultra superior. Isto, segundo São Paulo, é melhor que a fé. Porque a fé sem isto não vale nada. A fé sem obras não vale nada, coisa alguma. A fé serve só para o indivíduo, mas não serve para mais nada, além dele. A simples fé. Além da fé, é a caridade. Então, a caridade verdadeira, neste tempo, ele não está falando da caridade na época de São Paulo. Ele está falando, a caridade verdadeira neste tempo é tão importante e necessária que a alma, rapidamente, por este gesto fraterno, curará as feridas do seu coração. Pronto. Ele está dizendo que é tão importante hoje, porque a alma que se põe a fazer isto, ela vai curar as feridas do seu próprio coração. Vocês estão cansados de saber que a cura depende de nós mesmos, não é que somos nós que curamos a nós mesmos, não? Aparentemente são pessoas que estão nos curando, mas isso é uma aparência. Porque você pode chamar os melhores médicos do mundo, pode chamar os melhores curadores do mundo e você não ser curado. Porque quem se cura é você, não é nenhum deles. Eles estão ali apenas fazendo uma figura, estão sendo um intermediário, para que você aprenda a se curar. Então aqui diz: a caridade verdadeira neste tempo é tão importante e necessária que a alma rapidamente, por esse gesto fraterno, curará as feridas do seu coração. Bem, a cura do nosso coração, porque o nosso coração não é muito sadio, não? A gente vê os outros sofrerem e nada faz. Então, o coração não está muito desperto, não é muito sadio. Então precisa a cura do coração. E nesta comunicação, ele diz uma coisa muito diferente do que diz nas outras, não? Ele não diz, se voltem para mim que você resolve tudo. Aqui ele está dando outro passo. Aqui ele está dizendo que você vá na direção do outro, que aí existe a cura do seu coração. Você está no caminho da cura, no caminho da sua própria cura. Depois prossegue. Eu amo com predileção os que se doam sem questionamentos nem tempos. Quer dizer, ele ama com predileção, ele ama a todos. Mas o que quer dizer com predileção? Quer dizer que aquele merece mais o amor dele.
Isso quer dizer predileção. Quando Maria diz aquela é a minha predileta, ela não está elogiando a outra mais do que a nós. Ela está, não é, falando de predileção, quer dizer, ali existe uma possibilidade dela melhorar. Então ali existe uma predileção por parte da hierarquia. É um movimento que qualquer um de nós pode ser predileto. Depende do que queremos e do que estamos fazendo. Então, eu, com predileção, amo aos que se doam sem questionamentos nem tempos. Tempos quer dizer períodos, né? Porque eu me dou das 9 às 10. Depois das 10 eu vou cuidar da minha vida. Depois eu vou me doar na parte da tarde, vou dar um pulinho lá. Para isso não tem tempo. Para isso você vai se doar na hora que a necessidade se apresenta. Ou na hora que a necessidade está diante de você. Aí você tem que estar livre para ir fazer aquilo. Vem que é uma transmissão bastante importante, não que mexe com a gente. Se a gente lê direito, mexe, porque nenhum de nós está nessa condição. Por isso ele está falando. Que ele diz: eu amo com predileção os que se doam sem questionamentos nem tempos, incluindo quando eles são rejeitados pelos seus semelhantes. Porque vocês vão observar, se forem se doar, vocês vão rejeitar, vocês vão observar que vai haver uma rejeição por vocês. Não que vocês estejam fazendo coisas erradas, mas há uma rejeição, porque quem não faz isso não quer te ver, porque senão ele fica responsável. Então ele não quer ver a situação dele. Então quando ele vê você sendo caridoso, ele provavelmente vai te rejeitar. Está avisando, né? Para que a gente se prepare. O amor que estas consciências irradiam é tão semelhante ao meu que podem transformar algo pesado em algo leve. A tristeza em uma profunda alegria de viver. Então, quem está procurando a alegria de viver nas coisas deste mundo, ou naqueles planos que tem, a alegria de viver você vai sentir quando tem um amor semelhante ao amor de Cristo. Então veja que ele nos põe no caminho. Então seguir ao Cristo, fazer a Via Crucis, seguir ao Cristo é se pôr naquelas coisas que ele é, aquelas coisas que ele faz. E todos os episódios da Via Crucis foram simbólicos também. Nós temos que passar por tudo aquilo. Então, aquilo é o caminho. Aquilo é o caminho para você chegar neste tipo de amor, que cura o seu próprio coração. Então, está te ensinando a se curar. Por isso, hoje eu os convido a exercitar a caridade, que ela flua sem questionamentos, como flui a água de um rio. Que entre todos brote o espírito da caridade, para que o mundo, tão necessitado de ajuda, possa remediar todos os seus males. Veja, se uma grande parte da humanidade fosse caridosa, muitos males do mundo teriam sido já remediados. Muitos males que a gente não sabe como resolver. Inclusive doenças, né? A questão das doenças nós vamos ver na próxima semana com o assunto das ervas. Mas aqui, males do mundo poderiam ser remediados. Então veja que é muito maior do que as consequências que traz para nós. É muito maior. Se uma alma está realmente sendo caridosa, se uma alma está realmente compreendendo o outro que precisa
e dar aquilo que ele precisa, não o que ela acha que é bom para o outro, porque ninguém sabe o que é bom para o outro. Nós precisamos ver o que ele precisa ali na hora, no nosso alcance, e começar por isso. Porque aí você vai compreender, inclusive, por que ele está naquela situação. Por isso, hoje eu os convido a exercer a caridade, que ela flua sem questionamentos, como flui a água de um rio. Sem questionamentos quer dizer não chegar num lugar pobre e achar que aquilo é injustiça social. Compreende? Aquilo é injustiça. Então você precisa fazer uma coisa ali, você precisa fazer justiça. Esse está completamente fora do caminho real, do caminho verdadeiro. O que ele vai fazer é desordem, não justiça. Porque justiça nós não podemos fazer. A justiça vem do alto. E nós podemos abrir caminho para que a justiça se faça. Então, não tem ninguém sofrendo como vítima. Isso não existe. Então, nós temos que estar compreendendo realmente o que o outro está querendo, está precisando. E não ficarmos ali questionando a situação do outro. Você não tem que pensar um minuto na situação do outro. Você tem que chegar lá e se dar. Pronto. Depois a cura do seu coração acontece e você vai saber o que fazer. É tudo com a gente isto. Tem nada que esperar do outro, nem do grupo. Tem que esperar de si. Tem que fazer isto em si. E a coisa vai acontecendo. Por isso, hoje eu os convido a exercer a caridade, que ela flua sem questionamentos, como flui a água de um rio. Que entre todos brote o espírito da caridade, para que o mundo, tão necessitado de ajuda, possa remediar todos os seus males. A caridade leva ao caminho da misericórdia, que é cósmica, não? A caridade leva ao caminho da misericórdia e do poder do saber humilde e simples. Quer dizer, humildade, simplicidade, todas essas coisas que São Francisco de Assis vivia na frente de todo mundo, não? Ou dentro das florestas, os bichos viam que ele vivia, as plantas viam que ele vivia, né? Então aqui diz isso aqui. Poder humilde e simples. Animem-se a ser caritativos todo o tempo que possam, porque eu lhes asseguro que viverão o grande milagre de amor e de redenção para vossas vidas. Então, se está procurando amor, que é um milagre de amor para a sua vida, que é a sua redenção, vá fazer caridade. Este é o início, esta é a porta. Porque aí, diz ele, não? Porque aí começa tudo. Animem-se a ser caritativos. Caritativos quer dizer exercer a caridade. Todo o tempo que possam. Porque eu lhes asseguro que viverão o grande milagre de amor e de redenção para vossas vidas. Que nossas vidas já sabemos, não? Maria já nos disse com todas as letras que nossas vidas precisam ser redimidas e que nós precisamos de redenção. E Cristo já disse que nós precisamos de redenção. E aqui está falando, redenção para vossas vidas, através da caridade. Para aqueles que já o fazem por natureza, despertem em seus irmãos o interesse perfeito pelo serviço, para que assim a paz esteja presente nos corações. Então, aqueles que já por natureza fazem essas coisas, aqueles que já por natureza já estão preparados, né? Ele diz: despertem nos seus irmãos isso. Ajudem a que isso desperte nos seus irmãos.
Então, quando alguém vem chorar no seu ombro, você não fique acariciando a cabeça dele. Você diz, olha aqui, vá servir aquele ali que precisa. Você instrua os seus irmãos. Instrua. Não afague ninguém. Instrua. Então, ele está chorando, vá servir. Vá ser caritativo, que isto vai ser curado. Isto vai ser resolvido. Porque você vai servindo o outro, você vai diminuindo o sofrimento do mundo. E isto tem uma ação direta sobre você mesmo. Vá servir que tudo se resolve. Para aqueles que já fazem isso por natureza, e entre nós deve haver, despertem em seus irmãos o interesse perfeito pelo serviço, para que assim a paz esteja presente nos corações. Uma das razões da falta de paz no mundo é pela ausência do verdadeiro espírito da caridade. Vê como ele está fazendo o mesmo trabalho de Maria? Maria se intitula Rainha da Paz. E vocês veem o que ela está fazendo, o que ela está movendo no céu e na terra para conseguir a paz. Aqui ele está vindo ao encontro e diz: se a humanidade por um instante se detivesse para servir o outro, tudo mudaria e muito sofrimento que ainda está preso se liberaria nas consciências. E uma das razões da falta de paz no mundo é pela ausência do verdadeiro espírito de caridade. Muito claro. Uma instrução completando a outra. Por isso, eu me sirvo da verdadeira caridade de muito poucos, porque assim, pouco a pouco, cumpro com a vontade do meu Senhor. Quer dizer, a regência do cosmos, a consciência única, não quer ninguém sofrendo. A consciência única não quer ninguém sofrendo. Veja, se a humanidade por um instante se detivesse para servir o outro, tudo mudaria e muito sofrimento que ainda está preso se liberaria das consciências. Por isso, eu me sirvo da verdadeira caridade de muito poucos, porque assim, pouco a pouco, cumpro a vontade do meu Senhor. Quer dizer, ele se vale daquilo que muito poucos de nós estão dispostos a dar, ele se vale disso para conseguir que a vontade do único, que a vontade cósmica, que a consciência única se cumpra. Porque na consciência única não existe gente sofrendo. Não é do plano da consciência única o sofrimento. O sofrimento fomos nós que inventamos, nós é que criamos. Porque como saímos da lei, e vamos saindo da lei tão devagarinho, vamos saindo da lei tão docemente, vamos saindo da lei nos enganando a nós mesmos, pouquinho, e com isso as coisas estão assim. Então, por isso eu me sirvo da verdadeira caridade de muito poucos, porque assim, pouco a pouco, eu cumpro com a vontade do meu Senhor. E ele que fala tanto em humildade, ele se coloca numa posição de ter um Senhor ainda. Então, ele não está dizendo essas coisas por ele, nem da cabeça dele. Ele é tão humilde que está manifestando a vontade do seu Senhor, da consciência única. Então, nós temos muitas lições nessas mensagens, e essa da caridade é muito atual, não é? Principalmente para o grupo dos missionários e daqueles que estão apoiando o grupo dos missionários, daqueles que estão apoiando, não é, essas obras. E aqui tem um aviso da Associação Maria,
de que as despesas relativas ao trabalho em Belo Horizonte já estão cobertas, que falta uma parte para a viagem de Brasília e falta uma parte também para a próxima viagem a São José do Rio Preto. Isto é bom que todos saibam, que todos escutam, porque essas necessidades são as necessidades básicas de transporte, de passagens aéreas, de todas aquelas coisas que vocês sabem. E recordando, a aparição em Belo Horizonte será dia 17. Em Brasília será dias 23, 24 e 25. Em Brasília haverá 3 dias dedicados a aparições. Dia 23 é o dia da mensagem semanal. Dia 24 é a vigília de oração. E dia 25 é a aparição. Em São José do Rio Preto será dia 30 de novembro. Então é importante que todos acompanhem essa tarefa, não? Principalmente com o coração, com as orações, e que é importante que cheguem a participar do que está acontecendo. Importante é que cheguem a participar, que cheguem a viver aquilo que ela está trazendo. Porque nessas aparições, principalmente nesta de Brasília, Brasília é um lugar que precisava de muitas aparições, né? Aparição permanente. Brasília, dia 23, começa a mensagem semanal. Dia 24, vigília de oração. E dia 25, aparição. Vai ter 2 dias preparatórios para o dia da aparição. Então, isto em Brasília vai ser realmente um evento que está sendo muito trabalhado. Em São José do Rio Preto, dia 30 de novembro. É muito importante que a gente esteja com o coração ligado a essas coisas. Porque para fazer uma aparição em Brasília com 2 dias de preparação, precisa que isso seja muito necessário, né? Porque Brasília, como vocês sabem, representa um ponto de muitas decisões, não? Que refletem sobre muitas coisas. Começa a refletir até no resto do mundo, de forma que é lá a maior necessidade. A maior necessidade é ali. É onde é mais necessário que as coisas estejam de uma certa forma. Então, vamos agora encerrar. E este assunto da caridade está no dia 20 de outubro de 2013. Cristo Jesus a Frei Elias. Obrigado a todos.